Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal vocês já sabem, muita história de futebol para ratificar a grandeza dos clubes brasileiros. E hoje, dois tricolores importantíssimos. O São Paulo e o Fluminense e o São Paulo. Show de bola, Fabiano! E contra quais times os tricolores triunfam neste vídeo? Tá ansioso, né? Eu também tô, então por favor, meu querido, minha querida, deixe o like aí, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, afinal de contas, a história do futebol brasileiro, contada com leveza, com humor e com muita informação, merece ser compartilhada. Mas matando a sua curiosidade, vamos falar do Fluminense contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores de 2008. E sobre o São Paulo imbatível na semifinal da Supercopa de 1993 contra o Atlético Nacional da Colômbia. E eu confesso que já estava com saudade da Supercopa. Tudo bem, eu tenho apreço pela Libertadores, pela Sul-Americana, mas eu gosto muito de falar da Supercopa e da Conmebol, que são torneios ou foram torneios que moldaram caráter aqui na América do Sul. Em 2008, o Fluminense tinha um timaço. A equipe que havia sido campeã da Copa do Brasil no ano anterior tinha Thiago Silva, Thiago Neves, Conca, Dodô, Washington Coração Valente e outros. O técnico, Renato Gaúcho. Na Libertadores, a equipe vinha fazendo excelente campanha. O Flusão ganhou todos os jogos no Maracanã. Então, veio a semifinal contra o Boca Juniors. Primeiro jogo no temido estádio da Bombonera. E o Boca com um trio fantástico à frente. Palácios, Riquelme e Palermo. E no primeiro tempo, em jogada pelo lado direito, Riquelme acabou concluindo muito bem uma jogada, abriu o placar 1-0 para os argentinos. Mas o Fluminense, que ainda não tinha a alcunha de time de guerreiros, já brigava muito em campo, lutava, batalhava no bom sentido, e Thiago Silva de cabeça empatou. Só que na segunda etapa, Riquelme novamente fez um gol de falta, no qual a bola desviou e só por isso ele entrou. Porque o Fernando Henrique, goleiro da época, não era o ex-presidente, mas naquela Libertadores poderia ser certamente o ministro da defesa, de tanto que agarrou na competição. O Fluminense perdia por 2-1, mas não desistiu e Thiago Neves chutou na entrada da área. O goleiro do Boca aceitou um frangaço. O nome dele? Migliori. E os jogadores falavam, né? Migliori. Melhore, né? Veio então o segundo jogo depois desse empate em 2-2 na Argentina. Maracanã repleto, muito cheio, mas o Fluminense começou perdendo. Depois de um primeiro tempo morno, o tricolor que poderia empatar tomou um gol de cabeça de Palermo. Silêncio no Maracanã? Nada disso. A torcida continuou apoiando, continuou acreditando, até que entrou o homem do jogo, Dodô. O artilheiro dos gols bonitos sofreu falta e o Washington Coração Valente colocou a bola no ângulo. 1-1. Pouco depois, Dodô puxou contra-ataque, deu o passe para Conca, que chutou com categoria. 2-1 Fluminense. E essa aí foi só pelo trocadilho ruim mesmo, porque na verdade o Conca foi devolver a bola pro Dodô, ela desviou em Ibarra e entrou. Então Conca chuta, a bola Ibarra e entra. Tá bom, parei. 2-1 Fluminense. No final, Dodô interceptou um passe ruim da defesa do Boca, conseguiu driblar dois marcadores com um só corte e fez o terceiro. Frenesi no Maraca. 3-1 para o tricolor das Laranjeiras, que chegava à final da Copa Libertadores de 2008. Curiosidades tricolores. Dodô colocou o Boca Juniors no bolso, mas antes, durante a competição, já tinha feito isso com outra equipe argentina, o Arsenal de Sarandi. Na goleada por 6-0, todo mundo lembra do quarto gol do time, que o Dodô, depois de excelente passe de Thiago Neves, pegou de primeira fora da área e fez um golaço. Mas antes daquilo, ele já tinha dado 2 assistências e feito um outro golaço no primeiro tempo, sem deixar a bola cair
dentro da área. No fim, Dodô sofreu a falta que gerou o gol de Cícero, o último da goleada. O Flusão estava impecável. O Fluminense quebrou um importante tabu. O Boca não era eliminado por equipe brasileira em Libertadores desde 1963, quando perdeu para o Santos. Entre 63 e 2008, foram 12 classificações do Boca Juniors sobre times brasileiros. Naquele ano, o Fluminense estava tão forte que os rivais estavam secando de verdade. Saiu na Rádio Globo e depois em outros veículos de comunicação que no jogo contra o Boca houve um princípio de confusão na arquibancada na parte dos torcedores argentinos. E quando foram verificar, eram flamenguistas, botafoguenses e vascaínos que estavam no estádio cercando o tricolor e se desentenderam. Quase 85 mil pessoas estiveram no Maracanã no segundo jogo da semifinal, na apoteose tricolor. Um verdadeiro show da torcida do Fluminense, que durante toda a campanha deu aula de arquibancada. Em 1993, o São Paulo era o time a ser batido. A equipe já havia sido campeã da Libertadores em 92 e do Intercontinental em cima do temido Barcelona da Espanha. Em 93, o time já era novamente campeão da Libertadores quando chegou à semifinal da Supercopa contra o Atlético Nacional da Colômbia. E se você não sabe o que era a Supercopa, eu sugiro que assista o primeiro vídeo do canal. Lá eu falei sobre o título do Cruzeiro em 92 sobre o Racing e expliquei o que era a competição. E se era importante, aí eu te digo, importante é beber 2 litros d'água por dia. A Supercopa era sensacional. O São Paulo chegava à semifinal contra o Atlético Nacional da Colômbia. Tá bom, Fabiano, e esse Atlético Nacional aí, era bom mesmo? Vamos lá. Um título de Libertadores e 4 vezes classificado entre os 4 melhores da competição entre 1989 e 1995. Por aí você tira se o Atlético Nacional era forte ou não. O Atlético Nacional contava com Aristizábal, que tempos depois viria a brilhar no próprio São Paulo, e com o zagueiro Andrés Escobar, que era excelente, mas infelizmente viria a ser morto em 1994. Ele era da seleção colombiana, a geração daquela época era a melhor da história do país até ali e foi com muita pompa para a Copa do Mundo. Foi eliminada na primeira fase, contra os donos da casa, os Estados Unidos. Andrés Escobar fez um gol contra e na volta para seu país ele acabou assassinado. Há quem diga que por motivos de apostas e quem diga que por pura decepção ou frustração do assassino. Uma pena, fica a lembrança aqui e a homenagem até à família do Escobar. Voltando ao grande clássico entre São Paulo e Atlético Nacional, o primeiro jogo foi no Pacaembu, em São Paulo. O estádio estava completamente lotado e o tricolor de Zete, Cafu, Ronaldão, Leonardo, Toninho Cerezo, Palinha, Miller e outros atropelava o time colombiano, mas não conseguia fazer o gol. 0-0 no primeiro tempo. É verdade que se tivesse o VAR no segundo tempo, um gol do São Paulo teria sido validado, um cabeceio muito forte do Ronaldão, e o Senra, camisa 10 do Atlético Nacional, tirou dentro do gol, mas o árbitro mandou seguir. Depois de muita pressão, uma jogada vinda da direita, Miller conseguiu abrir o placar e também fechar, que o jogo terminou 1-0 para o São Paulo, que foi com uma pequena vantagem para a Colômbia. Em Medellín, o estádio Atanásio Girardot estava completamente lotado. Mas aí, aos 8 minutos, o São Paulo deu uma palhinha do que viria. Não, deu uma palhinha. Estava no roteiro, deu... o gol foi de palhinha. O gol foi de palhinha aos 8 minutos. E aí parecia que o São Paulo ia fazer 2, 3, mas que nada. John Jairo fez um belo cruzamento pela esquerda e Aristizábal empatou o jogo. Já no segundo tempo, novamente ele, John Jairo, fez um ótimo cruzamento pela esquerda e Zuniga virou o placar. 2-1 para o Atlético Nacional. Partida decidida nos pênaltis. Depois de cada equipe errar uma cobrança, Aristizábal chutou no travessão e o tricolor foi para mais uma decisão internacional no início dos anos 90. Curiosidades São Paulinas. Na final da Supercopa, o São Paulo enfrentou o Flamengo. Empatou em 2-2 no Maracanã
e em 2-2 no Morumbi. O tricolor foi campeão nos pênaltis e um menino, Marcelinho, que na época ainda não era Marcelinho Carioca, perdeu para o rubro-negro chutando na trave. John Jairo é John Jairo Trellis, nada mais nada menos que o pai do atacante Santiago Trellis, que assinou o contrato com o São Paulo no início de 2018, um contrato de 4 anos, mas neste momento está emprestado. E no início da década de 90, o São Paulo ganhava muitos títulos sul-americanos, não só sul-americanos, mas é porque esse é o assunto aqui do vídeo. Então, em 92 e 93, o tricolor ganhou a Libertadores da América, em 93 ganhou a Supercopa, em 94 a Conmebol e ainda em 94 a Recopa Sul-Americana. Bem, eu vou ficando por aqui. Hoje falamos a respeito de duas potências do futebol brasileiro, dois tricolores, Fluminense e São Paulo. Repito novamente, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse e outros vídeos. Um abraço!